Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre alguns dos ciclos biogeoquímicos. Especificamente, a nossa apresentação tratará tanto do ciclo da água quanto do ciclo do fósforo. Ao decorrer da história humana, muito se discutiu e muito se discute sobre algumas variáveis que possibilitam a vida, como conhecemos. Mas há uma dessas variáveis que é indiscutivelmente importante para a vida, que é a substância conhecida popularmente como água, ou óxido de hidrogênio. A água é tão importante porque desempenha diversas funções nos organismos. Nosso corpo, por exemplo, a água participa de diversas reações químicas, é também essencial no transporte de alimentos, de oxigênio e sais minerais. Também está presente no plasma sanguíneo e nas articulações. E a água também compõe 20% da composição dos ossos. Com todas essas funções e as demais funções não citadas, a água constitui 60% do peso total de um adulto médio. O ciclo da água pode ser dividido em duas partes, o grande ciclo e o pequeno ciclo. O pequeno ciclo é caracterizado pela não participação dos seres humanos, dos seres vivos, das plantas, entre outros. Ele é simplesmente aquele ciclo que a gente aprendeu no primário. Que a gente vê no nosso dia a dia a evaporação da água sem nem ajuda nenhuma. Nesse ciclo, o Sol irradia o calor para a água dos corpos d'água, rios, lagos e mares. Essas águas se transformam em vapor, sobem até a atmosfera, se condensam em forma de nuvem e, quando se tornam muito pesadas, elas se precipitam em forma de chuva. Como já foi dito anteriormente, a única diferença entre esses subciclos é a participação ou não dos seres vivos. Desse modo, a participação ocorre apenas no, entre aspas, primeira parte do ciclo, onde quando que a água dos corpos de água evaporam e se condensam. A participação ocorre quando os seres vivos expelem água de alguma maneira, seja ela pela respiração celular, transpiração ou até mesmo através das fezes e da urina. Desse modo, a água evapora junto com a água dos corpos d'água, assim ocasionando o fenômeno que agora se chama, nesse ciclo, chamado de evapotranspiração. Para evidenciar essa importância da participação dos seres vivos, podemos citar que uma árvore de grande porte pode bombear até 1.000 litros de água por dia para a atmosfera. Dada a explicação do ciclo da água, nós vamos agora falar sobre o ciclo do fósforo. O fósforo é um elemento químico muito importante para o organismo humano. Ele é essencial para a formação de macromoléculas em diversos organismos. Está presente na composição de fosfolipídios, que são essenciais para a formação das membranas nas moléculas ATP, nos ácidos núcleos e etc. Para as plantas, fósforo é um nutriente que auxilia no crescimento, além de funcionar como um fertilizante. Igualmente ao ciclo da água, o ciclo do fósforo pode ser dividido em dois subciclos. No ciclo do tempo geológico, não há participação de seres vivos. O fósforo aparece principalmente na forma de fosfato, PO4-3, sendo essa a única forma utilizada pelos seres vivos. O fosfato é obtido através de rochas sedimentares, que sofrem um desgaste após longos períodos, assim liberando o fósforo na água e no subsolo, através do processo de lixiviação e, consequentemente, fazendo com que o fosfato se movimente de acordo com o curso e o ciclo da água. É necessário mencionar que, nesse processo, a lixiviação do fósforo pode inundar os cursos de água com esse nutriente, podendo causar grandes problemas no ambiente aquático, como a eutrofização do ambiente, onde se tem um aumento na quantidade de algas, assim, causando uma indisponibilidade de luz e um grande acúmulo de matéria orgânica no solo. As maiores reservas desse elemento encontram-se nos sedimentos marinhos. Os solos ficam em segundo lugar
e em terceiro lugar estão as jazidas de fosfato em rochas sedimentares. Ou seja, o ciclo de tempo geológico do fósforo, ele se sedimenta e é incorporado novamente às rochas sedimentares. Esse é um processo longo que pode durar mais de 100 mil anos até que um único átomo seja totalmente reciclado. Vale lembrar que o fósforo pode chegar ao meio aquático devido ao uso de fertilizantes, que acabam por penetrar no solo, assim levando o elemento para corpos aquáticos no subsolo e, consequentemente, carregando o elemento para lagos e rios. Após estar disponível no meio, as plantas absorvem o íon de fósforo disponível no solo e na água por meio de suas raízes, para realizar suas atividades metabólicas, sintetizando compostos orgânicos elaborados. E por meio do fluxo da matéria e energia da teia alimentar, ou seja, quando outros animais ingerem essas plantas, são repassados esses componentes biótipos para os demais animais. Quando os animais e plantas morrem, os decompositores atuam em seus corpos, degradando-os e assim fazendo com que os detritos orgânicos retornem ao solo na forma de um composto solúvel, facilmente transportado pela água, sedimentando-se e incorporando-se em rochas em formação, ou podendo ser absorvido novamente pelas plantas ou diretamente pelos animais, assim reiniciando o ciclo. Outra forma de retorno do fósforo acontece através da ação de aves marinhas. As aves se alimentam dos peixes e excrementam o elemento em terra firme. Essa parte do ciclo bioquímico do fosfato pode ser chamado de tempo ecológico. Portanto, agora nós encerramos nossa apresentação sobre os ciclos bioquímicos, tanto do fósforo quanto da água. Obrigado.